falou que era o maior país da América, eu tava anotando as sedes investidas da anglo-saxônica e assim foi. Ok. Então, ainda conforme aquela primeira regionalização da América, que divide a América em duas não, né? Em três. De acordo com a localização das terras, que divide a América em três, a gente vai ter a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Na América do Sul, o maior país é o Brasil. A maior economia é o Brasil. A maior população é a do Brasil. Mas na América do Sul, tudo que está em verde aqui é América do Sul, a gente vai contar aí com 43% do território, né, da América. Então, a América do Sul é composta por 43% do território da América, certo? A América do Sul é composta, Pronto. né, de 43% do território da América. E, sem contar que dentro da América do Sul nós vamos ter a presença de 12 países independentes. 12 países independentes. E um território, né, que é uma possessão europeia ainda, né, que é a Guiana Francesa, que pertence à França e ainda é administrada pela França até hoje. Não é um país independente ainda. 12 países independentes e um território francês na América do Sul. Então, dividindo a América conforme o critério da localização das terras, tipo a posição das terras, norte, central e sul. A gente vai ter três partes aqui na América, três regiões na América, ok? América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Oi? Pronto, consegui. Pronto. América Central, que é constituída de duas partes, uma continental e uma insular. E América do Sul, ok? E aí eu estava falando da outra regionalização, que divide a América conforme o critério da colonização do continente. Dividindo a América conforme a colonização do continente, Não tipo, só da colonização, né? não Você só a faltou, colonização, né? é. De acordo com a colonização, com a história, né, no caso do continente, de acordo com critérios socioeconômicos, critérios culturais, a gente divide a América em duas. Então, se eu perguntasse numa prova, quais os critérios que são levados em consideração ao dividir a América em duas, América Latina e América Anglo-Saxônica? Quais são os critérios, se eu perguntar? Vocês vão dizer o quê? Se utiliza quais critérios para dividir a América em América Latina e América Anglo-Saxônica? Quais são os critérios Utiliza utilizados? o critério da colonização, Colonização, se for de exploração ou de povoamento, sim. A cultura, a a economia, cultura, a economia, tipo, se é um país desenvolvido, vai estar onde? Qual vai parte da estar América? na anglo-saxônica, Anglo-saxônica. Se for economia em desenvolvimento, todas, vai estar onde? latina. Na América Latina, todas. Que mais? Critério econômico, indicadores sociais. A gente pode falar também, né? Fatores sociais, critérios sociais. Que critérios Uhum. sociais? Tipo, expectativa de vida, né? Como é que eu O posso dizer? PIB per Acesso à capita entra educação, a nessa renda questão per também? capita, né? Habitação, segurança, tudo isso a gente vai encontrar mais na parte da América anglo-saxônica do que na América Latina. Critério cultural, religião que predomina na América Latina e religiões que predominam na América anglo-saxônica, outro fator. Ou seja, a gente vai ver que o que vai dividir mesmo a América em duas, a América anglo-saxônica e a América Latina, vão ser vários critérios, e não um só. Não vai ser só a língua, não vai ser só a língua que faz parte da cultura, né? Não vai ser só o aspecto cultural, vai ser também o aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto da colonização, se for de exploração de povoamento, e por aí vai. Utilizando aí vários critérios. Mas naquele lá que divide a América em três, é conforme um único critério, né? Que é o critério geográfico, que a gente disse. Que é o critério da localização das terras. Vai se utilizar isso aí. Beleza? Tá vendo como é bem fácil de você entender? Nós vimos dois tipos de regionalizações da América. Regionalização quer dizer divisão do espaço em regiões. Dividimos a América aí conforme critérios diferentes. A primeira divisão que nós vimos é conforme o critério da localização das terras, e a segunda utiliza critério cultural, social, econômico, não é isso? E também histórico, que divide a América em duas. Pronto. Entenderam isso aí? Tá ótimo. A gente já pode passar para o outro tema. Eita. Eu preciso colocar meu notebook para carregar, mas acho que vai aguentar um pouquinho. Deixa eu ver. Tem ainda... Não, vai aguentar sim. Vamos lá. Então, posso passar para o tema 2, entenderam isso aí?
Entenderam as duas regionalizações? Sim. Tá. Outra coisa que eu não sei se eu falei para vocês. Na América Latina, a gente vai encontrar economias em desenvolvimento, não é isso? Todas essas economias aí, elas vão se dividir em dois grupos. Ou emergentes, que a gente vai falar aí, economias emergentes são quais? São aquelas que têm um parque industrial já bem desenvolvido, que tem tipos de economias aí diferentes, tem uma economia diversificada e tem também melhores condições de vida também nessas economias emergentes. A gente pode falar de Brasil, México, Argentina, Chile, que a gente vai encontrar nesses países, né? Todos eles são emergentes. Estão dentro da América Latina, mas a gente vai encontrar um pouquinho aí de diferença dos outros países da América Latina. Em relação a quê? Às atividades industriais, em relação às suas atividades econômicas, né, como um todo, vai ser um pouco diferente aí, um pouco não, bem diferente, na verdade, dos outros países da América Latina. Que mais? Esses países da América Latina, eles praticamente são economias, como são economias em desenvolvimento, então grande parte deles produzem e exportam o quê? Mais produtos do primeiro setor da economia, né? Eles produzem e exportam mais produtos agrícolas, produtos de frutos de extração mineral, vegetal, mas alguns deles se destacam em outros setores, que são os emergentes. Belezinha? Então, eles produzem e exportam mais produtos do primeiro setor e importam, ou seja, compra de fora, de outros países, mais produtos industrializados. Então, países da América Latina, grande parte deles, a gente vai ver que eles vão exportar mais, né? Vão vender mais para o mundo produto do primeiro setor, commodities, né? E vão comprar mais de fora, importar mais produtos industrializados. Ou seja, e tecnologia. Eles vendem basicamente produtos baratos, produtos do primeiro setor da economia, fruto da pecuária, da agricultura, do extrativismo, são produtos mais baratos, e eles importam de fora, compram de outros países tecnologia e produtos industrializados. É isso que eles fazem, grande parte deles, certo? Mas tem alguns países aí, como eu mencionei anteriormente, que eles vão ter uma economia diversificada e vão ter grandes parques industriais, que são aqueles emergentes. Belezinha? Mas não quer dizer que eles são desenvolvidos, de jeito nenhum. São países ainda que enfrentam muitos problemas sociais, econômicos, né, que ainda vai demorar muito para talvez eles chegarem a um patamar aí mais elevado, em termos econômicos e sociais. Então, a gente vai encontrar dentro da América Latina muitos países pobres ainda, certo? Entendeu isso aí? Vamos para o tema 2. Mas antes de ir para o tema 2, faltou uma questãozinha para eu corrigir com vocês, para eu fazer com vocês. Do SFB. Botem aí no SFB Plus. A questão número 2 desse tema 1. Eu acho que não deu tempo na última aula. Eu fiz a questão 1 com vocês e a 2 não deu. Não deu tempo. Para mim, está na página 419 do livro. Não sei de vocês aí. Vejam aí. Para mim, está na 419. Regionalização da... Qual? 419 também. Pronto, perfeito. Então, número 2. Estão vendo aí? Tema 1, regionalização da América. A gente corrigiu o número 1. Já fiz o número 1 com vocês, na verdade. E agora o número 2. O número 2 diz o seguinte. Quando chegaram à América, os europeus encontraram vários povos. Ou seja, etnias diferentes, né? Cada um com sua linguagem, seus costumes, seus hábitos, sua organização social, que ocupavam o continente havia milhares de anos. Eles estavam distribuídos pelo território e apresentavam diferentes formas de organização social e econômica. Beleza. São exemplos de povos encontrados na América pelos europeus. Olha aí, são exemplos de povos encontrados na América pelos europeus. A, os aborígenes. B, os povos autóctones. C, os inuits. D, os indígenas. Ou E, os esquimós? Quem os europeus encontraram aqui na América? Indígenas. Muito fácil nessa questão? Eu já tinha marcado. Pronto, muito fácil mesmo. Agora vamos para o tema 2. Tema 2 a gente vai aumentar um pouquinho o nível de dificuldade, mas vocês vão entender também. Qualquer coisa eu vou mais lenta, né? Mais lenta para vocês entenderem melhor. Porque a gente vai falar agora dos aspectos físicos, ou seja, de relevo, de clima, de vegetação, né? A gente vai falar disso aí agora. Deixa eu dar um zoom aqui. Aspectos naturais. Quando a gente fala de aspectos naturais, a gente está falando de quê? De elementos da natureza, né? De aspectos físicos. Então, a gente vai ver o quê? Vamos começar.
Já tem esse mapinha maravilhoso, ó. Mapa da figura 6, América Físico. Quer dizer o quê? Esse mapa ele vai retratar o quê? Vai retratar o relevo, né? Vai retratar praticamente relevo e hidrografia, porque ele não está mostrando aqui vegetação, né? Não dá para ver vegetação aqui. E não dá para ver outro critério, eu não sei esses dois. Ó. Tá mostrando, vá para a legenda dele, ó, aqui a legenda. Ó. A legenda está em altitude, está mostrando a altitude. E onde tiver esse símbolozinho aqui triangular, vai ser pico, onde a gente vai encontrar picos. Tipo assim, áreas altas, né, elevadas. Altitude quer dizer o quê, professora? Não sei o que é altitude. O que é altitude de um relevo? Alguém sabe dizer? Altitude de um relevo? Eu não. Ixi. Altitude é a altura daquele relevo. A altura dele em relação ao nível do mar. O nível do mar é o zero, né? Tipo assim, você começa a medir o relevo de um local conforme o nível do mar. O nível do mar vai ser o 0 metro. Então, tudo que tiver acima ou abaixo do nível do mar, a gente vai sempre ter como base o nível do mar. Então, quando você quiser medir um relevo, tipo assim, Caicó está acima do nível do mar ou Caicó está abaixo do nível do mar. Sempre quando você for medir alguma coisa, a altitude do relevo, ou seja, a altura daquele relevo, a altura dele, você sempre vai medir em relação ao nível do mar, porque ele é o 0 metros. Ele é o zero para a gente medir a altura do relevo em qualquer parte do mundo, certo? Então, quando eu digo assim, Caicó está a 151 metros acima do nível do mar, é a altitude de Caicó. A altitude de Caicó vai ser 151 metros acima do nível do mar. Realmente é isso aí. Caicó está a 151 metros acima do nível do mar. Então, Caicó é uma cidade que tem uma altitude de 151 metros. Como é que eu sei? Porque eu fiz aí a altura do relevo de Caicó, né, em relação ao nível do mar. Sempre que você falar em altitude, você quer falar aí de quê? Da altura daquele relevo, né, da altura ali, em relação ao nível do mar. Da distância daquele relevo, do pico mais alto daquele relevo, em relação ao nível do mar. Então, sempre que falar de altitude do relevo, quer falar de quê? Da distância dele em relação ao nível do mar, que vai se refletir na sua altura, né, no tamanho daquele relevo. Tipo, qual o tipo de relevo que a gente vai ter de maiores altitudes no mundo? Vai ser planície, planalto, depressão ou montanha? Que a gente vai encontrar as maiores altitudes no mundo. As montanhas. Montanhas, exatamente. Todo relevo montanhoso. Muito bem esse Não negócio tem nem de como altitude. comparar. Não tem nem como você comparar, na verdade, né? Uma planície, que é um terreno relativamente, né, tá ali baixo, é um relevo tipo, um relevo baixo, um relevo plano, relativamente plano, um relevo planície a gente encontra, sabe onde? Em áreas fluviais, próximas a rios, ou a gente vai encontrar em áreas costeiras, né? Onde a gente vai encontrar próximo a praias, enfim, a gente vai encontrar planícies. São relevos muito próximos do nível do mar, ou praticamente no nível do mar, planície, né? Ou seja, muito próximo ali de 0 metros. Então, relevos baixos, relevos relativamente planos, com pouca ondulação, com pouca diferença de altitude. Altitude quer dizer o quê? Altura, né? Em relação ao nível do mar. Então, não tem como você comparar uma planície com uma montanha. Montanhas se caracterizam pelo quê? Por serem relevos de grandes altitudes, ou seja, são bem altos, são bem elevados. Sempre que a gente falar em montanha, eu estou falando de relevos bem altos. É claro que existem montanhas mais altas do que outras, lógico. Existem montanhas mais recentes, que se formaram há pouco tempo na história da Terra. E existem montanhas mais antigas, ou seja, que se formaram na idade geológica da Terra mais antiga, como o próprio nome está dizendo. Possivelmente, se eu perguntar a vocês, qual tipo de montanha vai ser mais desgastada pela natureza? Desgastada do ponto de vista de quê? De vento, de chuva, né, da temperatura. Qual tipo de montanha vai ser mais desgastada? Vai ser a montanha antiga ou vai ser a montanha recente? E aí, quem que me diz? Antiga. Com certeza. Então, a gente pode ver que as montanhas antigas, geralmente, elas vão ter uma altitude, né, menor do que as montanhas mais jovens. As montanhas mais jovens, que se formaram há pouco tempo na história da Terra, elas vão ser um pouco maiores. Por quê? Porque elas não foram tão desgastadas pela erosão, pela atividade da erosão. Erosão, vocês já estudaram isso no 6º ano, erosão. Erosão consiste em quê? Consiste no transporte de sedimentos, né, das rochas. Toda rocha, ela é desgastada pela ação
climática. Como assim, professora? As rochas, durante o dia, elas são desgastadas pela ação da temperatura, elas são desgastadas pela ação dos ventos, elas são desgastadas pela ação das chuvas, né? Elas são desgastadas pela ação da água dos rios, do mar, enfim, existem vários agentes erosivos. E existem também 3 tipos de intemperismo. Quando a gente fala de intemperismo, eu estou falando do desgaste natural das rochas. Eu até confundi um pouquinho vocês no início. Espera aí, deixa eu melhorar a explicação. Tem 2 tipos de coisas aqui que vai moldar nosso relevo. Vai ser o intemperismo e a erosão. Intemperismo seria o desgaste natural das rochas. Toda rocha, ela é desgastada naturalmente. É claro que isso demora muito tempo, né? Você não vai ver o processo de desgaste da rocha assim do nada, em um dia. É uma coisa lenta, porque transformações na natureza, algumas transformações na natureza ocorrem de forma lenta. Ocorre num tempo geológico. Então, demora que a gente perceba aquilo ali. Então, perceba uma coisa. O intemperismo das rochas seria o desgaste natural das rochas. As rochas são desgastadas pela ação de quê? Elas são desgastadas de 3 formas. De 3 formas. Elas são desgastadas pela ação da temperatura, intemperismo físico. Elas são desgastadas pela ação do intemperismo químico, que é a água da chuva. E elas são desgastadas de forma biológica, pelo intemperismo biológico. Quando um ser vivo desgasta ali aquela rocha. Certo? Então, durante o dia, as rochas são desgastadas naturalmente. De forma física, pela temperatura, de forma química, pela água, ou de forma biológica, pela ação dos próprios seres vivos. Vai desgastando a rocha. Aí a erosão, o livro vai falar de erosão, não fala de intemperismo. Eu estou só acrescentando aqui para vocês. As rochas são desgastadas pela ação do intemperismo. O intemperismo desgasta a rocha, fragmenta a rocha, deixa ela lá frágil. Aí, o que é que a erosão faz com aquela rocha? A erosão percebe que a rocha está desgastada, né? Ela transporta o sedimento daquela rocha ali para um outro local. A erosão, ela tem a função de transportar sedimento de uma rocha desgastada para outros locais. Então, quando você vê uma rocha bem, como é que eu posso dizer, bem bonitinha, com um formato assim bem bonito, aquela rocha foi desgastada pela ação do vento. Quando você chega numa falésia, numa praia, se for numa falésia, você vai encontrar um tipo de formação do relevo ali bem bacana. Aquele tipo de relevo ali foi desgastado pela ação da água do mar. Então, eu tenho ali um tipo de erosão, que é a erosão marinha. Estão vendo? A erosão seria o transporte de sedimento. Vai moldando as rochas e as rochas fazem parte do relevo. Então, se a erosão molda as rochas, ela molda também o tipo do relevo. Por quê? Porque o relevo é constituído por rochas, não é? Esse assunto é um pouco complicado. Então, se você não estiver entendendo, pode falar. Eu estou só introduzindo o assunto, porque vocês vão ver que dentro da América, dentro do continente americano, nós vamos encontrar quatro grandes feições do relevo aqui na América. Na América, a gente vai encontrar locais onde a gente vai ter a presença muito forte de montanhas, vai ter locais que a gente vai ter a presença muito forte de planícies e de depressões, e vão ter locais onde vai encontrar também a presença de planaltos, né? Planaltos. Ou seja, a gente vai encontrar quatro grandes formas de relevo aqui na América. Planalto, planície, depressão e montanhas. Mas a gente vai encontrar tanto montanhas jovens, por isso que eu falei agora há pouco delas, quanto montanhas mais antigas. Montanhas antigas por quê? Porque se formaram num tempo mais antigo na história da Terra, do nosso planetinha. E montanhas recentes porque se formaram há pouco tempo na história geológica do nosso planetinha, que tem, em média, 4,5 bilhões de anos. Então, quando eu falo que uma montanha é jovem, ela se formou há milhões de anos, certo? Não se formou agora, não. Mas a gente chama que é jovem, a gente diz que é jovem, por quê? Porque ela se formou há pouco tempo, se você considerar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Enquanto vocês não têm nem 15 anos de idade. Entendeu? Então, a gente vai encontrar dentro do continente americano 4 grandes feições do relevo. E essas feições do relevo aí, montanha, planalto, planície, depressão, cada uma tem as suas próprias características. Tipo, o que é que caracteriza uma planície, professora? Planícies geralmente são áreas de deposição de sedimentos. São áreas relativamente planas, por isso o nome planície, são áreas relativamente planas, encontradas nas proximidades de rios ou nas proximidades aí do mar. A gente vai encontrar planícies frutos de deposição, né, que recebem areia. Quando eu falo de sedimento, eu estou falando de areia, sabe? Depósito de resto de rocha que foi trazido de um local e colocado ali.
Planícies são áreas relativamente planas, encontradas próximas a rios, ou seja, recebe sedimento fluvial, fluvial quer dizer de rio. Ou ela pode também ser encontrada nas proximidades de mares, né? Elas recebem ali um tipo de depósito marinho, ou seja, terra, sedimento ali do mar que vai sendo depositado naquela área. Toda a área de planície, relativamente, a gente vai encontrar áreas planas, né? Com pouca variação de altitude, não tem grande altitude, né? Não tem grande altura em relação ao nível do mar. São áreas muito próximas de 0 metros. São áreas também que a gente vai ver... É claro que a gente também pode encontrar... Deixa eu melhorar aqui. É claro que a gente pode encontrar planícies acima do nível do mar, certo? Mas geralmente a gente vai encontrar planícies próximas ao nível do mar, beleza? Mas se caracterizam por serem áreas relativamente planas, né? Com pouca variação de altitude, belezinha? E áreas que recebem muitos sedimentos, ou seja, aquela areiazinha que vai sendo depositada ali, né? Fruto de um rio, tá vindo de um rio e descendo depositada ali, ou tá vindo do mar e tá sendo depositada ali. Mas planícies se caracterizam por serem áreas relativamente planas, por isso o nome planície. Não tem grande altitude, né? Não tem grande variação de altitude também. Entenderam? Altitude quer dizer o quê? Altura. Não é um relevo alto, é um relevo relativamente plano. Deu para entender, planície? Deu, é até meio confuso, mas deu. Meio confuso? Então vamos lá, vamos tentar ajudar você. Planície são áreas relativamente planas, né? Áreas relativamente planas, que a gente pode encontrar próximo a rios, recebem depósito de sedimento dos rios fluviais, ou elas podem ser encontradas também nas proximidades de mares, áreas planas. Quando você estiver viajando e você verificar, viste que aquele território ali é bem plano, é uma planície. Plano, né? Planície. Ah, você viu um território que não tem muita ondulação. Tipo assim, você está viajando e viu que tal determinada parte de uma cidade, você viu que não tem muita ondulação, que era bem plano. Então, aquilo ali possivelmente é uma planície. Porque é um tipo de relevo que não tem praticamente ondulação, né? É uma área plana. Geralmente a gente encontra próximo a rios ou próximo aos mares. E agora? Melhorou? E é uma área que recebe muito sedimento, muita areia. Pode vir de rio ou pode vir do mar. Mas ela também pode receber sedimento dos ventos, enfim. Deu para entender? Deu, agora deu. Uhum. A gente também vai encontrar na América planaltos. Professora, o que são planaltos? Também é um tipo de relevo? Sim. A gente diz que existem quatro macro-relevos no mundo inteiro. Existem 4 tipos de relevo que são predominantes no mundo inteiro, que tem muito no mundo inteiro. São as 4 grandes feições do relevo: montanha, planalto, planície e depressão. Na América, a gente vai encontrar os 4 tipos do macro-relevo, certo? A gente vai encontrar tanto o planalto, planície, depressão, quanto montanha. O que seria um planalto? Planalto são áreas com, como é que eu posso dizer? Elevada altitude em relação ao seu entorno, elevada altitude em relação ao seu entorno, né? E tem uma superfície geralmente plana. Por isso que é planalto. É uma área um pouco elevada em relação ao seu entorno, certo? É claro que tem planalto que pode ter 200 metros, 600 metros, ou até um pouco maior. Mas planalto seria o quê? Um tipo de relevo que ele é um pouco mais alto do que o seu entorno. E tem o topo. O topo do planalto, a parte de cima do planalto, é relativamente plana. Por isso que é planalto. O topo do planalto é relativamente plano. E um pouquinho ondulado. Você também pode encontrar um planalto que tem o topo dele é um pouquinho ondulado. Pode encontrar. Mas relativamente plano. Planaltos são áreas mais elevadas do que o seu entorno, certo? Então, a gente vai encontrar aqui, dentro da América, do continente americano, essa parte central aqui do continente, ó, a gente vai encontrar muitas... E também, na parte litorânea, a gente vai encontrar alguns planaltos. Como, por exemplo, na central, a gente vai encontrar aqui no Brasil, por exemplo. Tem o Planalto Brasileiro, né? Tem aqui também dentro da América, a gente vai encontrar o Planalto das Guianas, na parte já um pouco mais a leste do continente, tá vendo? Aqui em cima, a gente vai encontrar, no Canadá, o Planalto Laurentiano. Quem mais? Destacado mesmo tá só esses, né?
Mas, enfim, planaltos são áreas um pouco mais elevadas do que o seu entorno, que tem um topo relativamente plano. E o que seria uma depressão, professora? O relevo de Caicó é depressão? É. O relevo de Caicó, da cidade de Caicó, é um relevo chamado de depressão. A gente chama de depressão sertaneja, por causa da localização que se encontra esse tipo de relevo, né, sertaneja. Aí, enfim, o que seria um tipo de relevo de depressão, que a gente chama de depressão? Um tipo de relevo de depressão é um tipo de relevo acidentado, que tem uma superfície acidentada. O que é isso, professor, acidentado? Você, quando está andando em Caicó, você não sente que está subindo e descendo, não? As ruas? Fica, principalmente lá no alto. Pronto. Por quê? Porque é um tipo de relevo acidentado. Outra coisa que caracteriza uma depressão é que ele é uma área que está mais baixa do que o seu entorno. É uma área mais baixa, como se esse tipo de relevo estivesse num buraco, localizado num buraco, né? E a sua área ao entorno é uma área mais elevada. Pode reparar que ao entorno de Caicó a gente vai encontrar algumas serras, né? Serra de São Bernardo, por exemplo. A gente vai encontrar algumas serras ao entorno de Caicó. Por quê? Porque o que caracteriza uma depressão seria uma área rebaixada em relação ao seu entorno. É uma área rebaixada em relação ao seu entorno. No seu entorno, a gente vai encontrar um tipo de relevo, outras formas de relevo um pouco mais elevadas. Então, é como se a gente tivesse localizado num buraco. Só para vocês entenderem o que seria uma depressão. E na superfície desse relevo, depressão, a gente vai encontrar uma superfície acidentada. É como se você estivesse subindo e descendo as ruas o tempo inteiro. Porque não é um relevo plano, como numa planície. Nem tem aquele topozinho relativamente plano de um planalto. É um relevo acidentado. Relevo de depressão, relevo acidentado. E montanhas. O que são montanhas? É o tipo de relevo mais alto do mundo. Né? O tipo de relevo que a gente vai encontrar as maiores altitudes, ou seja, distância em relação ao nível do mar, vai ser o tipo de relevo das montanhas. As montanhas se formam através do choque das placas tectônicas. Então, quando uma placa tectônica se choca com outra placa tectônica, a gente vai ter aí a formação de uma montanha. Professora, então onde é que a gente vai encontrar mais montanhas na América? Vai ter montanha no Brasil, por exemplo? Eita, a bateria. 24 minutos, 10%. Mas faltam 8 minutos para terminar a aula. Acho que vai dar tempo, né? Meu Deus, marca no Brasil, eu acho que não tem montanha, não, porque o Brasil é localizado no meio de uma placa tectônica. Eita, que arrasa. Por isso que não tem a questão de terremoto, essas coisas. Mas tem terremoto no Brasil, viu? Por mais que a gente pense que não, mas tem terremoto no Brasil. Sendo que é um terremoto de menor magnitude. O que é isso? Tipo assim, com a intensidadezinha mais fraquinha, sabe? Geralmente onde tem mais terremoto no Brasil são áreas de falhas tectônicas. Oi? Alguém tá falando? João Câmara aqui no Rio Grande do Norte. João Câmara aqui no Rio Grande do Norte é uma cidade localizada em cima de uma falha tectônica. Né? Por causa da separação da América do Sul com a África, você já deve ter estudado isso no 6º ano, né? A formação dos continentes. Quando a América do Sul se afastou da África, aí se formou vários falhamentos tectônicos, tipo áreas ainda ativas tectonicamente. Oi, José, você quer falar? Levantou a mão 2 vezes já. É que subiu um cheiro de aula de Jailton aqui agora. Uma saudade. Oi, tia. Aí explica nas placas tectônicas. As placas tectônicas, né? Que coisa boa. A gente só tem saudade do que foi bom e significativo na nossa vida. Aí sim, então quando a América do Sul se afastou da África, se formou uns rifts, tipo umas fendas, né, uns falhamentos tectônicos, que são ativos até hoje. Então, João Câmara, que é uma cidadezinha aqui no Rio Grande do Norte, ela está localizada em cima de uma falha tectônica. Então, quando as placas se movimentam, mesmo que mais distante dessa cidade, eles sentem lá, existe a formação de abalo sísmico, a geração de abalos sísmicos. Abalo sísmico é um terremoto, né? Então, um terremoto ou um maremoto, na verdade. Mas vamos lá. A formação de um terremoto. Então, mas os terremotos que acontecem no Brasil são terremotos de baixa magnitude. Tipo assim, não são muito intensos. Mas já ocorreram terremotos aqui de 5.1, 5.2 na escala Richter, que já dá aí para destruir grandes coisas, né? Grandes coisas. Se for próximo, se for realmente uma região de falha tectônica. Outra coisa que alguém falou aí, no Brasil não tem montanha. Realmente a gente não vai encontrar no Brasil montanhas jovens, não tem. O que se diz em alguns livros é que no Brasil a gente vai encontrar áreas onde são
resquícios de montanhas. Seriam montanhas antigas. Então, no Brasil, a gente vai encontrar resquícios de montanhas, que hoje são considerados planaltos, serras, certo? Seriam, tipo, no passado já foram áreas mais elevadas e foram muito desgastadas pela ação da erosão, né? Do intemperismo e da erosão, e hoje em dia são áreas mais baixas. Então, realmente não digam em nenhum local que no Brasil tem montanha, porque vai ficar uma coisa muito confusa, certo? Mas a gente tem resquícios, sim, de relevos mais elevados. Nessa parte leste do Brasil, ó. Tá vendo aqui? Quanto mais escuro nesse mapa, indica dizer que a área é mais elevada. Ou seja, que a altitude é mais alta. Altitude é mais alta. Altitude é mais alta, mais elevada. Então, na parte leste do Brasil, a gente vai encontrar algumas serras, que no passado a gente poderia dizer que seriam grandes feições do relevo, né? E hoje em dia foram muito desgastadas com a ação do vento e se tornaram serras. Beleza? Então, no Brasil, realmente não tem montanha. A gente vai encontrar 3 grandes feições do relevo, que são planaltos, grandes feições, não, desculpa. Grandes não. 3 feições do relevo. Planaltos, planícies e depressões. Certo? E a gente vai encontrar também o macro relevo, o tipo de relevo menor, como serras, vales de rios, né, cuestas, enfim, vários outros tipos de relevo menores, com uma menor proporção, menor tamanho e extensão territorial. Espero que você esteja entendendo. Falei o que é montanha. Sim, aí as montanhas se formam através do choque das placas tectônicas. Professora, então, onde a gente vai encontrar mais montanhas jovens, né, montanhas recentes, que se formaram há pouco tempo, vai ser na parte oeste do continente, sim, onde a gente vai encontrar a Cordilheira dos Andes, que você já ouviu falar, com certeza dela, que é um conjunto de montanhas aqui na América do Sul, ó. Na verdade, toda a parte oeste é a parte esquerda, né, do mapa aqui, toda a parte oeste, pode olhar que tem montanha de cima a baixo, né, da parte norte, desde o Alasca até a parte sul do continente da América, a gente vai encontrar montanhas nessa parte oeste aqui, ó. Tá vendo? Tá escuro. Toda essa parte oeste a gente vai encontrar montanhas. Montanhas jovens. Por que jovens? Porque se formaram há pouco tempo na história da Terra, na idade geológica do nosso planeta. Todas essas montanhas aqui se formaram através de choques de placas. Professora, mostra o mapa aí das placas tectônicas para eu entender melhor? Vou mostrar. Olha aqui, ó. Tá vendo que nessa porção aqui da América do Sul, por que existe uma cordilheira aqui? Cordilheira quer dizer um conjunto de montanhas, não só uma única montanha, são várias montanhas. Por que existe a Cordilheira dos Andes na América do Sul? Porque aqui a gente tem 2 placas tectônicas se chocando, né, da mesma direção, um movimento convergente. A gente vai ter aqui o choque da placa de Nazca com a placa sul-americana. Tá vendo que o Brasil está no centro dessa placa sul-americana? Por isso que aqui os terremotos eles acontecem mais de forma bem menos intensa do que em outras partes da América e do mundo. Áreas de choque de placa tectônica são áreas que a gente vai encontrar os maiores terremotos do mundo, né? Abalos sísmicos bem fortes mesmo. E áreas também muito ativas do ponto de vista vulcânico, onde a gente vai encontrar muitos vulcões ativos. São áreas de choques de placas tectônicas. Então, eu estava falando que nessa parte oeste aqui, ó, da América, onde eu estou passando o mouse agora, a gente vai encontrar as maiores montanhas da América. Beleza. Montanhas mais jovens, que se formaram há pouco tempo, pelo choque convergente de placas tectônicas. A gente tem aqui a Cordilheira dos Andes, que se formou através do choque da placa sul-americana com a placa de Nazca. A placa de Nazca ela é mais densa, então ela retorna para o manto, enquanto a placa sul-americana ela permanece aqui e vai sendo comprimida, o magma sobe, depois resfria, se forma aí a cordilheira. É um conjunto de montanhas. A gente tem também tem montanha nessa parte central também, tem montanha aqui no México, que é chamado de Serra Madre, a montanha deles, é chamada de Serra Madre. E nessa parte norte aqui, na América do Norte, lembrando que o México também faz parte da América do Norte, mas enfim, nessa parte aqui que pega Estados Unidos e Canadá, a gente também tem montanhas jovens. São chamadas de montanhas rochosas, que pega Estados Unidos e Canadá. São as montanhas rochosas. Também formadas pelo choque convergente de placas tectônicas, ó.